Iniciando mais um TBT do mandato, desta vez com o presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, vereador Rodrigo Raufen Ferraz, ele que está agora, nesse 2024, no seu segundo ano como presidente, como chefe do Legislativo. Ele que é muito identificado com o apoio que dá à superação da dependência química, também a questão da segurança pública, e tem mostrado aí o seu lado como gestor frente à Câmara de Vereadores. E por isso nós vamos conversar um pouco como foi o ano de 2023 e especialmente projetar um pouco para esse ano de 2024, né, presidente? Porque é um ano especial, é um ano de eleições, é um ano que o senhor completa o seu mandato aqui como presidente, já tem muitos feitos na casa, com certeza muitos planejamentos, mas começo lhe perguntando então, né, como foi o ano de 2023, que análise o senhor faz desse seu primeiro ano como gestor aqui da casa? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, frente à TV Câmara Bagé, fazendo essa prestação de contas à nossa comunidade, que é o nosso carro-chefe aqui do nosso trabalho. Afinal, os 17 vereadores e todo o parlamento municipal, todos os servidores, estamos aqui justamente para atender os interesses da população de Bagé, né? O ano de 2023 foi um ano de muito trabalho, né? Principalmente por estar na condição de presidente da Câmara, pela primeira vez. Obviamente sou vereador de primeiro mandato. Que isso também é um diferencial, né, presidente? Sim. Primeiro mandato, o senhor já começou lá como líder de governo também, né, já com um cargo importante e já também aclamado pelos seus pares como presidente, né? Sim, eu me elegi pela primeira vez, né, e agradeço muito a nossa comunidade pela oportunidade, pelo voto de confiança em hoje poder estar aqui representando uma parcela da nossa sociedade, né, e já em seguida assumir a liderança de governo, né, a função de líder do governo na Câmara, que é uma função bem difícil, é uma função de bastante exposição, né, onde o vereador, líder do governo, representa as ideias do governo, os interesses do governo dentro da Câmara, né. Aqueles projetos que são importantes para a comunidade normalmente passam pelas mãos do líder do governo, até mesmo para conscientizar os demais vereadores da importância da aprovação de determinados projetos, né? Então eu aprendi muito com isso, né? E aí fiquei assim meus 2 primeiros anos como vereador e fui eleito agora, né, para o 3º e 4º ano, conforme prevê a nossa lei orgânica do município, a assumir a presidência da Câmara já no primeiro mandato. Isso há cerca de 30 anos não acontecia aqui no Parlamento de Bagé. Um vereador de primeiro mandato, né, novato como sou, já ter a oportunidade de ser chefe de um dos poderes do município. Então é uma função que muito me honra, né? E agradeço, obviamente, os vereadores da base do governo que votaram na minha pessoa e me elegeram presidente da Câmara de Vereadores de Bagé. Ali na posse, como presidente, foi um momento de muita emoção também, né? Ele ficou bem marcada aquela sessão de posse, né? Sim, foi uma sessão muito emocionante para mim, né? Cada um sabe o que já viveu, o que já passou na vida, né? E cada um também sabe o tamanho e o significado de cada conquista. Para algumas pessoas podem não significar nada, mas para mim significa muita coisa. É muito significativo poder estar hoje aqui chefiando essa importante instituição do nosso município. Afinal, a Câmara de Vereadores é o ambiente mais democrático de uma comunidade, né? Nós temos aqui o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. É aqui que está toda a representatividade da comunidade, não é na prefeitura, né? Mesmo aquela pessoa que votou em algum vereador que não se elegeu, este vereador não se elegendo, com os votos que ele fez, ele ajudou alguma nominata a formar algum vereador. Então, de certa forma, essa pessoa também está representada aqui na Câmara de Vereadores. E tu ser o líder deste ambiente democrático é muito gratificante e é um aprendizado muito grande também para mim. Certo, ele perguntava então, que análise de uma forma geral, depois nós podemos pontuar algumas situações, né, presidente, mas de uma forma geral, como foi 2023, quer dizer, aquele vereador que assumia como presidente e hoje no início de 2024, muita diferença, como é que o senhor se sente hoje? Sim, é bem diferente, né, eu já venho aí com
3 anos de experiência no Legislativo, né, atuando como vereador, e quando cheguei naquele momento era um ambiente tudo novo, né, estava ali conhecendo esse cenário político. Afinal eu não venho da política, eu não tenho nenhuma experiência política anterior a essa que estou tendo agora, né, então era tudo muito novo para mim. Hoje, já com 3 anos vivendo intensamente o meio político de Bagé e também do Brasil inteiro, que eu acompanho e participo de tudo, né, e ainda mais agora como presidente da casa, a visão é bem diferente, né? Algumas decepções, né, na verdade, em relação à política, que a gente sabe que nem tudo são flores, mas também muita gratidão e muita alegria por ter vivido e proporcionado, né, e experimentado sentimentos que só a política pode te dar, né, como por exemplo ter condições de transformar a vida de alguém. É através da política que as transformações sociais acontecem. Que foi o que lhe motivou, inclusive, a concorrer. O senhor sempre diz nessa sua causa de ajudar na superação da dependência química, né? Sim, com certeza, né? Eu venho desse trabalho voluntário há muitos anos que eu faço, né? Por ter vivido essa experiência na própria pele, né? De ter passado, né, por uma janela de sofrimento durante alguns anos, né? Isso, a minha família também foi acometida a essa rotina, né? E após ter superado isso e ter vencido essas barreiras que são quase intransponíveis, né, que algumas pessoas de fato não conseguem superar de forma alguma, né, a gente iniciou a desenvolver esse trabalho voluntário, né, e a partir daí despertou esse interesse em proporcionar à comunidade essa mesma experiência que eu tive, né, a experiência da libertação, da superação, né, da reaproximação com a família, né, da retomada dos nossos valores, né, tudo aquilo que eu aprendi e que por algum momento, motivado pela dependência química, acabei desviando a minha conduta, né? Mas hoje, graças a Deus, com muita força e superação e apoio de várias pessoas, estamos aqui transformando a vida de muitas pessoas através do nosso exemplo. Bom, presidente, daquele momento em que o senhor se elegeu ali com a pauta de ajudar essa superação da dependência química, passando como vereador, hoje como presidente, o senhor sente que conseguiu ajudar mais a sociedade? Porque o senhor sempre fala nas entrevistas, olha, eu quis ser vereador porque eu imaginava que eu conseguiria ajudar mais. Hoje, como presidente da casa, o senhor sente que consegue mesmo ajudar mais? Sim, eu tenho convicção, né, que muitas famílias foram atendidas, estão sendo e continuarão sendo, graças hoje eu estar ocupando uma cadeira aqui no Parlamento Municipal, né? Nós conseguimos construir políticas efetivas, de resultados efetivos, né, para vir de encontro àquilo que as pessoas necessitam, né? Aquilo que, por exemplo, eu senti necessidade quando eu precisei e o município não tinha a oferecer, né? O município sempre teve portas abertas aos dependentes químicos, né? Como, por exemplo, através do CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Mas nem todo usuário ele consegue se recuperar através do CAPS-AD, né, que é o tratamento convencional. Existem alguns tipos de pessoas e usuários que estão numa situação muito mais crítica, que precisam de um tratamento mais contundente. Que às vezes também não tem nem a iniciativa de buscar esse apoio, tem que ir lá e ser resgatado, que é o que o senhor faz? Exatamente. Né? Eu, por exemplo, na minha experiência, eu fui no CAPS várias vezes, mas não surti efeito para mim. Eu sei que para muitas pessoas surge efeito, né? Surte efeito, as pessoas conseguem se recuperar através do CAPS-AD, mas alguns não, né? Como eu não consegui. Então a gente buscou novas alternativas através do meu mandato, né? Isso aí é embasado em muito estudo, ciência e pesquisa, né? A gente não faz nada através do achismo, é tudo em cima da ciência, né? Aquilo que é melhor e comprovadamente mais eficaz para a recuperação dos dependentes químicos, né, que é comprovadamente as comunidades terapêuticas no mundo inteiro. Isso nasceu nos Estados Unidos, né, na década de 70,
e funciona no mundo inteiro. É a ferramenta mais eficaz para a recuperação de um dependente químico, se chama comunidades terapêuticas. Então, no exercício do meu mandato, identificando e conhecendo a fundo esse assunto, a gente buscou criar um convênio, onde é pago pelo município de Bagé todo o tratamento para essas pessoas. Isso aí é uma política inovadora, inclusive serve de modelo para vários municípios, várias prefeituras, prefeitos, vereadores, secretários de saúde, secretários de assistência social entram em contato comigo, né, frequentemente para saber como é que a gente está fazendo isso aqui em Bagé, né, esse case de sucesso. Que é com a CAEX em Pelotas. Que é com a CAEX em Pelotas, né? Então aqui em Bagé, quem precisa de tratamento, é só procurar o vereador Rodrigo Ferraz, é só procurar a Secretaria de Saúde. Mas aí precisa desse encaminhamento, é claro, pode lhe procurar diretamente, mas o senhor faz esse encaminhamento via município para poder ir a Pelotas. Exatamente, eu dou todo suporte, o apadrinhamento para aquela pessoa, o suporte, a orientação correta para a família, né, por ter conhecimento de causa. O senhor nota que a questão da informação às vezes é o mais difícil também para a família que quer ajudar? A família muitas vezes ela é muito bem intencionada, mas não sabe, né, para onde correr, né? A família muitas vezes está mais doente do que o próprio usuário de drogas, porque são os codependentes, né? A família toda sofre com isso, as pessoas ficam de fato adoecidas, as relações ficam muito desgastadas, né? Após essa rotina de sofrimento, muita mentira, muitas perdas, né? Isso de fato é um problema social que nós vivemos muito grande, que não é só a droga, né? É muito além disso. Por isso esse suporte é importante, né? Essa orientação, importante. Conversar Exato. Com quem conhece, quem sabe os caminhos, claro. Né? Quem já passou por isso. E cada vez mais as pessoas têm lhe procurado, então? É diário. Todo santo dia, sem exceção, famílias entram aqui no meu gabinete praticamente num ato de desespero, sem saber mais o que fazer, pois o filho vendeu a geladeira, pois o outro filho vendeu tudo que tinha dentro de casa. Tem vários casos para contar para vocês aqui de usuários de droga que vendeu a janela da casa, arrancou a janela com uma picareta e uma ferramenta de pedreiro. Sim. E vendeu a janela da casa, vendeu o marco da porta, vendeu as louças do banheiro, vendeu a pia, o conjunto de louças, encosta um carroceiro na frente, arranca ali a privada, jogo de pia, espelho, entrega por R$50. E a família não tem o que fazer. A família não tem o que fazer pelo desespero de consumir mais uma dose, né? E isso o senhor relata nas suas palestras? Relata. Quando vai na escola, quando é chamado em algum ambiente, o senhor relata isso para a juventude? Relato, esclareço, dou o meu depoimento, a minha experiência, e essas palestras que a gente tem feito nas escolas públicas inicialmente, eu tenho certeza que o pai e a mãe que fica sabendo disso, né, ele apoia, porque uma das maiores preocupações para os pais hoje é saber que os seus filhos correm o risco de conhecer algum tipo de droga, e pior que isso, de experimentar ou adquirir alguma dependência a alguma droga. É uma preocupação muito grande para um pai, para uma mãe, ou para um tutor, seja ele quem seja o responsável por essa criança, por esse adolescente. Então, o meu mandato como vereador, né, também é destinado a levar essa mensagem às escolas, né, a esclarecer aqueles alunos, aquela carga do bem, aquela orientação que não tem dinheiro que pague, uma orientação que eu não recebi quando era estudante. Nunca. E que vem de quem viveu. Às vezes é um pouco diferente de alguém distante, longe, ir lá e falar algo de alguém que passou, porque o senhor sempre usa uma frase que é muito própria, não se mente para mentiroso, quer dizer, o senhor sabe do que está falando, né? Exatamente. Quantas palestras mais ou menos o senhor imagina que deu só em 2023 nas escolas? Eu acho que umas 10. Passa quase que uma por mês ou mais. E agora segue em 2024, é só voltar o ano letivo. A agenda segue aberta. A nossa agenda já está cheia, né? Porque ele também vai tomando conhecimento, vão lhe chamando mais, Vão né? chamando, né? Inclusive outros municípios querem que eu vá ministrar essas palestras, porque entendem... O senhor pretende... Pretendo ir, mas não com muita intensidade, né? Eu preciso focar o meu trabalho, o meu município, os meus eleitores, né? A atuação
do vereador se dá dentro do município, salvo, né, para algumas outras necessidades do mandato, né? Mas vou fazer também algumas palestras pontualmente fora de Bagé, inclusive não só nas escolas. Agora mesmo fui convidado pelo general comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, o general Talmo, que é um militar e um ser humano extraordinário. Coordena 5 unidades aqui no município, né? 5 no município, mais 2 fora. A 3ª Brigada SEMEC é composta por 7 unidades militares, né? Por 7 organizações militares. As 5 de Bagé, mais a engenharia, que é em Dom Pedrito, e mais o 7º SEMEC, que é em Livramento. Também compõe a 3ª Brigada SEMEC, que está sob o comando do general Talmo, né? Me convidou para almoçar lá com ele, no quartel-general. Tivemos uma ótima conversa, né? Depois fomos almoçar. Eu contei para ele dos nossos projetos, o projeto Saber Viver, que é o nome desse projeto, né? E me coloquei à disposição para levar palestras, né, para dentro das organizações militares aqui de Bagé. E ele deu... E ele ficou impressionado com o que ouviu, né? Muito simpático e muito interessado em dar continuidade, e levar essas palestras de prevenção às drogas para dentro das organizações militares, porque nós sabemos que dentro do quartel estão as pessoas que saem de todos os bairros de Bagé, né? O Exército aqui em Bagé recebe 300, 400, 500 soldados por ano. Já vem com... Soldado que vem da Mascarenhas, que vem da Coab, que vem do Iferronato, que vem da Malafaia, que vem do Habitat Brasil, do Pasto das Pedras, do Jardim do Castelo, do centro de Bagé. Já faziam uso, seja, né? Se a droga está em toda a cidade, é natural que esteja dentro do quartel, porque ali está a representatividade da sociedade que vivemos. Então ali dentro também tem episódios de pessoas que têm um problema com dependência química. E o projeto Saber Viver se dá através das palestras aí, presidente? Se dá inicialmente, né, através dessas palestras, levando essa mensagem de esperança, essa mensagem de recomeço, não só para prevenir o consumo, mas também para orientar as pessoas que assistem às palestras a buscar ajuda caso conheçam alguém que precise. Às vezes é um aluno, e nessas palestras eu ouvi vários relatos de alunos me dizendo: olha, meu pai tem problema com droga. O aluno vinha me chamar em particular e me dizer: eu passo por isso na minha casa, o meu irmão, ele passa por isso, o meu pai tem problema grave com alcoolismo ou com outras drogas. Então a gente aproveita e já entrega um material ilustrativo, orientando como buscar ajuda para esse aluno levar para sua casa, né, e compartilhar com a sua família. E o nosso trabalho chegar de fato a quem precisa. Esse é o objetivo. Ainda dentro dessa pauta, política de inclusão de jovens e dependentes químicos no mercado de trabalho, porque daí também é necessário dar um passo adiante, né, presidente? Sim, nós fizemos nessa comunidade terapêutica em Pelotas, chamada CAEX, onde o município de Bagé tem um convênio que foi criado através do meu mandato aqui. Hoje nós temos 20 bagenses internados lá, 20. Isso é um custo de R$25 mil por mês que a prefeitura paga, nesse convênio, que é muito mais barato pagar esse convênio do que deixar esses usuários na rua. O usuário que está na rua, ele está envolvido com o tráfico, ele está alimentando o crime, ele está envolvido em pequenos delitos, segurança pública, é um problema de saúde pública. Então sempre prevenir é mais barato que remediar, sempre, né? Então a ideia é dar manutenção a esse projeto e ainda mais ampliar o projeto, né? Se Deus quiser, né, futuramente ter ainda mais vagas contratadas. O senhor nota que a demanda vai aumentando, A demanda só aumenta, isso é um problema social que os gestores municipais do Brasil inteiro enfrentam. É um desafio, né? Tratar com a questão da dependência química. Os menores municípios. Esses dias fui fazer um atendimento aqui na Ulha Negra, município vizinho de Bagé, que uma família me chamou. A Ulha Negra está tomada por droga. Tem usuário de crack em cada esquina da Ulha Negra. Lavras do Sul, mesma coisa. Já fui fazer atendimento lá, resgatar pessoas lá. Dom Pedrito nem se fala. Bagé, muito mais. Isso é no Brasil inteiro. Não existe mais município, por mais... Por menor que seja, com a cultura que tenha, né? Que seja, que a droga já está inserida na sociedade. Não é de hoje, a droga acompanha a humanidade desde as primeiras civilizações, desde as primeiras aparições
do homem como civilização. E como envolve dinheiro, isso vai sendo aprimorado também, né? Vai se criando drogas sintéticas, sim, que deixa a pessoa mais viciada. Vários tipos de drogas, né? Lá no primeiro momento, a droga era utilizada em ritos espirituais, alguns tipos de chás alucinógenos, né? Depois, num segundo momento, para curar determinadas patologias, né? Se utilizava também algum tipo de droga. E num terceiro momento, de forma recreativa mesmo, né? Que é como se você utiliza hoje. E tem drogas muito potentes que algumas não prevêem nem tratamento. Que loucura. Presidente, então, para finalizar essa parte, aí há uma política de inclusão dos jovens no mercado de trabalho, recupera, sai, por exemplo, da CAEX depois de 9, 10 meses, né? E essa tentativa de que se recoloque no mercado de trabalho. Sim, a gente fez, dentro desse convênio, né, que acolhe os bagienses nessa comunidade terapêutica, eu fiz uma parceria com a Rede TC de cursinhos. E aqui vai meu agradecimento à Cris, que é a proprietária da Rede TC. Nós colocamos dentro da CAEX um laboratório de informática com alguns computadores, que a gente conseguiu doações, né? E os acolhidos que lá estão fazendo esse tratamento, eles têm acesso a mais de 200 cursos qualificadores gratuitos. Cursos de baixa complexidade, né? Atendente de farmácia, balconista, frentista, entre outros cursos, para a pessoa fazer o seu tratamento e quando sair de lá, ela ter a oportunidade de recomeçar a sua vida. Nem que seja num emprego mais simples, né? E muito digno, para ela não ficar, né, vulnerável novamente às tentações que a droga vai lhe proporcionar ao longo do caminho. E acredito que passa a ter um sentimento de realmente transformação. Claro, né? Claro que sim, porque nem todos têm a sorte de vir de uma família estruturada como eu vim, né? Muitos jovens tu resgata na periferia, ele quer se tratar, tu leva ele para um tratamento, ele volta de lá com o coração cheio de bons sentimentos, com um brilho no olho, motivado, louco para viver limpo, bem, só que tu devolve ele para um ambiente totalmente adoecido, para uma casa, para um ambiente de violência doméstica, de uso de álcool, de uso de drogas, às vezes de tráfico de drogas, onde o pai está preso. Ou seja, esse jovem não tem condição de se manter limpo, né? A sobriedade dele está com os dias contados, porque ninguém se recupera no lugar que adoeceu. Então tu precisa proporcionar algo novo para essa pessoa. Se ela voltar para o lugar que ela adoeceu, ela vai adoecer de novo, porque ninguém se recupera no lugar que adoeceu. Então é uma política muito além do apenas parar de usar droga. É de fato uma transformação completa na vida dessa pessoa. E o emprego já é uma porta, né, muito importante para a autoestima, né, para ela se sentir útil, né, para ela conseguir se sustentar. É um começo, é um recomeço. Outra pauta importante do seu mandato é a questão da segurança pública, né? O senhor tem trabalhado e sempre apoiando bastante, fez aí também a criação do Dia Municipal do Patriota, que comemora-se todos os anos, 12 de novembro, é isso, né, presidente? Isso. Me fale um pouquinho dessas suas pautas, dessas ações aqui no Legislativo. Sim, o Dia do Patriota, né, foi uma demanda das pessoas que valorizam esse sentimento de ser brasileiro, né? De pertencer a uma nação, que são os patriotas, né? E eu represento muito essa bandeira aqui dentro da Câmara, né? Por ser um vereador identificado com a direita, com os valores defendidos pela direita, os valores de família, essas questões, né? Então, como houve essas repercussões muito negativas, né, envolvendo patriotas, entre aspas, patriotas, no 8 de janeiro do ano passado, né, onde muitos estão presos até hoje, e no meu entendimento houve ali um abuso por parte do judiciário brasileiro, por parte do Supremo, né, em prender pessoas que estavam manifestando democraticamente seu sentimento. A gente aqui é contra qualquer ato de depredação que houve lá em Brasília, quebrar tudo, invadir. Sou totalmente contra a violência e aquele tipo de ato que foi visto lá. Mas hoje já é claro que aquelas pessoas que fizeram aquilo não são patriotas. Eram pessoas infiltradas naquele movimento para justamente
caracterizar que os patriotas tinham aquele comportamento, coisa que nunca tiveram. Não tinha uma pessoa armada lá. Eles falam em golpe, né? Queriam dar o golpe, são golpistas, né? Bolsonaristas golpistas, que a Globo adora dizer. Na verdade não são, né? Porque não existe golpe sem armas. Lá eram pessoas de bem do Brasil inteiro, produtores rurais, empresários, trabalhadores, pessoas que querem a decência desse país, né? Que querem ver esse país prosperar, se desenvolver. Estavam lá com a sua bandeira do Brasil, idosos enrolados na bandeira do Brasil, cantando o hino nacional. Quem liderou aquele movimento de quebra-quebra foram pessoas infiltradas ao movimento, a gente sabe muito bem disso. Aí, presidente, passando por essa sua orientação, digamos, né? O senhor também apoia a questão do agro, do setor primário, do invasão zero, que agora é um movimento forte aqui na nossa região também, devido ao acampamento MST ali nas margens da 293. Sim, a gente sabe que todo governo que assume uma gestão, ele traz consigo algumas consequências, né? Por exemplo, o MST, nós sabemos que é um movimento defendido pelos políticos do PT, historicamente foi, pelo próprio partido e pelos políticos do PT. MST e PT são sinônimos, é a mesma coisa. Jamais tu vai ver um patriota defendendo invasor, né? Se tu consultar o dicionário Aurélio, a palavra invasão vai te dizer que não é um ato positivo. Invasão, invadir alguma coisa. O que é invadir? É entrar num espaço privado, né, ou público sem o consentimento do proprietário. Isso é invadir. Entrar na tua residência, Lara Denise, sem o teu consentimento. Isso se chama invasão. Invadir algum lugar. E é isso que o MST faz, né? E eu sou totalmente contra qualquer tipo de invasão. O direito à propriedade privada é sagrado e previsto na Constituição Federal. Se a pessoa herdou do seu pai, do seu avô, se a pessoa trabalhou uma vida inteira para conquistar aquele campo onde ela produz, tem que ser preservado esse direito. Como é que eu vou invadir o espaço que não é meu sem consentimento do proprietário? Isso não existe. Isso nós estamos brigando pelo óbvio, né? E o MST é uma consequência do PT. O PT ganhou a eleição, o Lula assumiu e traz consigo esses movimentos ditos sociais, né, que de sociais não tem nada. Isso aí é uma política do PT. O MST é parte do plano de governo do PT, sempre foi e vai continuar sendo. É institucionalizado isso dentro do governo do PT. E aqui em Bagé, na Ulha Negra ali, onde está o acampamento do MST, cerca de 400, 500 famílias estão ali, eles passam o dia inteiro ali, eles têm tempo para tudo. Centenas de pessoas tomando chimarrão ali, né? Passar ali agora, tu vai ver um monte de gente sentada ali, fumando e tomando mate, no meio da manhã, no meio da tarde, né? Esperando a oportunidade ou o comando para invadir algum território. Porque ali tem muita gente que sequer tem vocação para o agro, né? Eles andaram recrutando pessoas nas vilas de Bagé, nos bairros mais pobres de Bagé. Estavam recrutando pessoas para ir para lá. Pessoas, né, que sequer sabem plantar um pé de alface. Estão lá, reivindicando terras do governo federal. E os proprietários das chácaras, fazendas, estâncias aqui da nossa região estão em pânico. Porque durante o período do governo Bolsonaro foram quase zero as invasões. Porque o presidente Bolsonaro potencializou quem trabalha, né? E avisou o pessoal do MST: vocês não invadam o que não é de vocês, que vocês não terão o apoio do governo federal. E é o contrário que está acontecendo agora. O Lula deu carta branca ao MST e os produtores rurais estão desesperados. E eu estou lá justamente para dar esse suporte, esse apoio aos produtores rurais, e garantir que aqui na nossa região não vai haver invasão, porque não há cabimento isso. A gente sabe que tem muita gente de poder por trás. Se tu passar ali no acampamento do MST agora, tem caminhonete importada ali que vale 300 mil reais.
né, que está sempre por ali, uma Pajero preta, que é difícil de ver aqui em Bagé, tu vê mais lá por Porto Alegre esse tipo de carro que vale uma fortuna, né? Tem dentro do acampamento sem terra, né? Então é muito estranho, e aqui nós vamos combater sempre essas práticas da esquerda. Presidente, também queria falar com o senhor outro ponto seu de trabalho, né, no seu mandato, que é o apoio aos clubes de tiro. Inclusive, o senhor teve aprovada aqui na Câmara de Vereadores uma lei impondo, vedando, né, essa imposição de restrição ao funcionamento dos clubes, aos espaços de tiro desportivo. Essa também é uma outra bandeira que o senhor tem levantado, né? Sim, isso aí é mais uma consequência do governo Lula, né, que assumiu com essa ideia de desarmar a população, né, e todo golpe do comunismo, né, historicamente, ele vem depois de tu desarmar a população. Primeiro tu desarma a população e tira a condição dela de lutar pela sua liberdade. Tu desarma o povo, enfraquece o povo, tira a condição do povo lutar pela sua própria liberdade. E depois tu dá o golpe que tu quiser, porque tu não terá revés. O povo está desarmado. Então isso também é uma prática da esquerda para implantar o comunismo. Isso no mundo inteiro foi assim. E eles começam pelos clubes de tiro. Aqui no Brasil, por exemplo, né, criando normativas e decretos que inviabilizem o funcionamento. Por exemplo, nós temos aqui em Bagé o clube de tiro, né, mais antigo da cidade, tem 70, 80 anos de existência. E eu conversando ali com os responsáveis, com os sócios mais antigos, é uma associação com cerca de 800 pessoas, saudável financeiramente. Não existe histórico de incidente com arma de fogo ali dentro, nem acidentes, nada. Nunca ninguém deu um tiro para cima, nunca houve um disparo acidental, nunca houve um ferimento em 70, 80 anos. As normas de segurança ali são respeitadas à risca, até porque é a Polícia Federal e o Exército Brasileiro que conduzem essas questões. Fiscalizam, né? Fiscalizam. Para te ter hoje um registro de arma de fogo, tu passa pelo minucioso e criterioso avaliação. O cara tem que ser ficha limpa mesmo, não pode ter envolvimento com crime, não pode ter antecedentes criminais, sequer acidente de trânsito. São pessoas retas, idôneas, pessoas de fato de bem que estão ali. São empresários, militares do Exército, policiais da Brigada Militar, policiais federais, policiais civis, policiais penais, produtores rurais, autônomos, empresários, enfim, pessoas de todas as camadas do nosso município e da sociedade que compõem o quadro social do Clube de Tiro de Bagé, né? Marginal não entra ali, não entra porque não passa no crivo, não recebe o registro da Polícia Federal, não tem como. Então, o governo federal, o Lula, ao assumir, já criou um decreto para inviabilizar o funcionamento dos clubes de tiro do Brasil inteiro, sendo que é um esporte olímpico o tiro ao alvo. A primeira medalha olímpica do Brasil se dá através do tiro ao alvo, né? E nós aqui em Bagé, eu como sou um defensor de quem trabalha e das pessoas de bem, eu criei uma lei municipal aqui, né, que a priori inviabiliza o decreto do presidente da República, né, e dá garantia a estes homens e mulheres, né, que praticam o tiro ao alvo continuarem suas atividades normalmente como fazem há décadas aqui em Bagé. Há décadas que fazem. A gente assegura aos atiradores, aos CACs aqui da nossa cidade que continuem as suas práticas desportivas de tiro ao alvo, né, independentemente de distanciamento ou restrições de horário. Algumas pautas do município de uma forma geral, a própria retomada da barragem, articulações da radioterapia que já está funcionando ali junto à Santa Casa também passaram pelo seu mandato. O senhor Sim. esteve na capital, em Brasília, e para esse ano de 2024 o senhor deve buscar algumas coisas fora também? Sim, o prefeito Divaldo é um grande líder. Eu acompanho os atos do executivo, né? A minha obrigação fiscalizatória na condição de vereador. Acompanhei o prefeito, inclusive, em algumas agendas fora de Bagé, em Brasília, Porto Alegre, tratando dessas questões que são
assuntos de extremo interesse da nossa comunidade, como por exemplo a barragem de Bagé. A barragem está em andamento. Está em andamento nas mãos do Exército Brasileiro, cerca aí de 65, 70% de obra concluída. O senhor de vez em quando vai lá olhar, ver como é que está? De vez em quando eu vou lá. Está lá um batalhão do Exército, 50 homens morando lá, os equipamentos do Exército. É um batalhão de Lages, de Engenharia e Construção Civil, de Lages, Santa Catarina, que está aqui. Estão especializado ali, nesse tipo de obra, né? nesse tipo de obra. Estão ali, e aquela área ali é uma área que está sob jurisdição do Exército Brasileiro. Ninguém lá adentra sem o consentimento deles. É uma bela de uma propriedade que tem lá. Com água, com espaço territorial. Vê se o MST entra lá. Não entra. Sabe que vai encontrar resistência. Os homens da farda verde, que eles têm medo, mas não entram. Então eu venho acompanhando o prefeito, né, ações muito importantes, foram várias reuniões, né, depois de tudo que aconteceu historicamente aqui em Bagé, que todos sabem, os 16 anos que esteve o governo do PT antes do nosso. As pessoas não gostam que fale isso, muitas pessoas, eles não gostam na verdade, né? Mas eles tiveram aqui 16 anos no comando da nossa cidade. O prefeito era do PT, o governador do estado era do PT, o presidente da república era do PT, ou seja, o alinhamento das estrelas. Eles tiveram todas as oportunidades para construir a barragem de Bagé e sanar com esse problema histórico e não fizeram por incompetência. E mais, foram apontados criminalmente, respondem até hoje em segredo de justiça, né, pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, fraudes, escândalo de corrupção, desvio de dinheiro público, tem gravações, tem tudo, né? E nós chegamos, o nosso governo assumiu com esse imbróglio jurídico envolvendo a barragem dos bagienses. E que com muita habilidade o prefeito Divaldo e toda a sua equipe de governo, inclusive o secretário Ronaldo Roesel, teve uma participação fundamental nesse processo. Era da GEPLAN, né? Era o secretário de planejamento do município, também participou de várias agendas em Brasília, né, para tentar desamarrar esses nós que ficaram, né, pelo governo anterior. E hoje o único município do Brasil com convênio direto com o Exército Brasileiro, com contrato direto com o Exército, é a Prefeitura de Bagé. E a gente sabe que onde o Exército bota a mão as coisas acontecem. A obra de Bagé, a obra da barragem de Bagé já é uma realidade. Esse ano já deve estar acumulando água. São mais de 300 hectares de alague. A movimentação de terra ali, eu conversando com um dos engenheiros do Exército, responsáveis pela obra, são mais de 50 mil caçambas de terra serão removidas dali para fazer toda a barragem, né, e toda a estrutura para esse armazenamento de água que garante água para 500 anos em Bagé. Então o senhor que tem acompanhado, deixa a comunidade tranquila, a barragem vai sair e definitivamente Bagé vai ter condição de se desenvolver muito mais. Porque os prejuízos que nós temos por falta d'água aqui não tem como calcular. Falta de investimentos, né? Muitas de empresas, muitas indústrias, empresas não vêm para Bagé, não tem água na cidade. Falta água, racionamento de 18 horas por dia durante meses. Há quantos anos a gente enfrenta isso, né? E esse mérito vai para a conta do prefeito Divaldo Lara. Ele capitaneou todo esse movimento, todo esse trabalho de retomada da obra, esse contrato com o Exército, da execução da obra que será entregue, sim, né, se Deus quiser, ainda no final desse ano, né? E mais também a obra da radioterapia, que hoje nós temos um dos melhores centros de tratamento do câncer do Rio Grande do Sul, porque eu estive em Porto Alegre conversando sim, aparelhos moderníssimos, com uma né, responsável de habilitações de novos hospitais do estado, na Secretaria Estadual de Saúde, e ela me disse, em Bagé vocês têm, se não é o melhor, é um dos melhores centros de tratamento de oncologia do Rio Grande do Sul, que tem de mais moderno. em pleno funcionamento. Toda aquela obra ali, todos, do primeiro ao último centavo, agradeçam ao Divaldo Lara e ao presidente Bolsonaro.
todo o dinheiro que está depositado ali, todo o dinheiro da construção veio do governo Bolsonaro. Tudo. A obra da barragem, a mesma coisa. O Hospital do Câncer, a mesma coisa. Então a gente tem que ter gratidão. A gente não pode esquecer das pessoas que fazem o bem para a nossa cidade. Obras que ficam para a história, né? Não importa quem vai entregar a barragem. Eu espero que o prefeito Divaldo consiga entregar essa barragem em tempo, né? Se ele não entregar, o próximo prefeito vai entregar. Mas que tenha a grandeza de dar os méritos a quem de fato merece. Presidente, falar agora um pouquinho, falava no início aqui, né, que o senhor tem mostrado o seu lado como gestor aqui na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor lida com a oposição? Porque o senhor sempre manifesta, né, embates fortes com a oposição, mas na hora de gerir a Câmara, o senhor tem que trabalhar com todos os vereadores, independente de bandeira, né? Sim, eu costumo dizer que existem dois posicionamentos aqui por minha parte. Um é o do vereador Rodrigo Ferraz, combativo que sou, combato as práticas da esquerda, vou para o enfrentamento olho no olho, na tribuna, como a gente costuma dizer ali, a gente se arranca os pedaços ali, eu não tenho medo desse embate. A Casa do Povo é o local apropriado e adequado para esse embate acontecer. E é um direito que o vereador tem quando assume uma cadeira aqui, Afinal, né? As discussões políticas têm que acontecer aqui. Se não acontecerem dentro da Câmara, vão acontecer aonde? Aqui é o local propício para isso. Local adequado para as discussões políticas, sejam acaloradas ou não. Tá? Mas outra coisa é a opinião do presidente da Câmara. Uma coisa é o meu mandato, outra coisa é a minha gestão de presidente. A minha gestão de presidente tem que ser responsável, imparcial e para todos. Né? Pode perguntar para qualquer vereador da oposição. Eles vão dizer, olha, o Rodrigo é muito combativo na tribuna, mas como presidente ele nos potencializa. Ele dá condição para todos os vereadores exercerem o seu mandato, que é o mínimo que o presidente deve fazer. Se os vereadores do PT precisam ir a Brasília, eu dou condição para eles irem, como já fiz várias vezes ao longo da minha presidência. Né? Não tem isso. Eles tiveram presidente da Câmara aqui, o último presidente do PT, que foi presidente desta casa aqui, foi o senhor Paulinho Pareira. Ele tirou até o café dos gabinetes. Ele fez uma represália aos vereadores de direita aqui dentro. Demitiu assessores, cortou o café para mostrar o poder da sua caneta. Eu jamais fiz isso. Jamais fiz isso. Aqui eles têm direito a trabalhar em paz, a exercerem o seu mandato e as suas pautas. Afinal, eu preciso respeitar as pessoas que estão por trás de cada vereador, seja ele de direita ou de esquerda, ou do centro. Ele está aqui porque uma parcela da sociedade se identifica com ele e ele colocou aqui. Então ele representa alguém, ele representa uma parcela significativa da sociedade e ele precisa ter condições de trabalho. E é isso que eu faço na condição de presidente da Câmara. Recebe todos no seu gabinete? Todos. Não só os vereadores, como todos os servidores da casa. Estagiário da Câmara que precisar falar comigo, ele vai no gabinete do presidente direto falar comigo. A tiazinha da limpeza, para mim todos são iguais. Eu trato as pessoas com respeito, como gostaria de ser tratado por todos. Também, ainda falando da Câmara, o senhor fez alguns investimentos em obras, melhorias nos banheiros, tem alguma coisa sendo feita aí também nessa questão da gestão da política e da estrutura da Câmara, né, da parte física, digamos assim, troca de veículos, também tem um olhar para isso? Sim, a gente fez alguns investimentos aqui que já estavam mais do que na hora de serem feitos, por exemplo, como reformas estruturais. Né? Esse prédio é um prédio muito antigo, né? Muito antigo mesmo, que há muitas e muitas décadas não recebia reforma em alguns setores importantes, como por exemplo, a gente recebe aqui a comunidade todos os dias. As pessoas que transitam aqui na 7 de setembro, no centro de Bagé, vêm à Câmara todo dia. Não só no momento das sessões, né? Não, o dia todo, todos os dias, de manhã e de tarde. Né? Sim. As pessoas visitam os vereadores, aqui ocorrem muitas reuniões, sessões, comissões, as pessoas usam os banheiros do parlamento quando, né, estão pelo centro, vêm aqui, nem que seja para ir no banheiro. Né? Então a gente dá a melhor
condições às pessoas que nos visitam, né? Inclusive, nós estamos em 2024, né? E é difícil de entender como a Câmara de Vereadores não tem nenhum banheiro adaptado a um cadeirante. E o senhor decidiu resolver isso, né? Nós não temos, né? E agora estamos concluindo a obra de acessibilidade total aos banheiros da Câmara. Isso inclusive, já deveria existir aqui há muito tempo, né? A gente precisa receber aqui um deficiente físico e dar condição dele ir ao banheiro, pelo menos ir ao banheiro, né? Imagina se nós elegermos um vereador cadeirante, como é que a gente fica? A gente precisa também dar acessibilidade ao plenário, Lígia Farinha Almeida. E eu vou tentar finalizar essa obra de acessibilidade ao plenário ainda dentro deste ano, né, para entregar minha gestão, né, com essa marca. O vereador Rodrigo Ferraz, enquanto presidente, transformou a Câmara num parlamento acessível a todas as pessoas. É essa marca que eu quero deixar. E fora outros investimentos que nós fizemos, como renovação da frota, equipamento para os gabinetes, né, para melhor atender a comunidade, sempre visando o bem-estar do nosso contribuinte, né? E também uma marca que fica, né, é uma valorização para os servidores da casa. Eu vou ter aqui projetos importantes de valorização de várias categorias da prefeitura, né? Dezenas de categorias. Milhares de servidores do município foram beneficiados com o meu voto aqui, com o voto de outros vereadores, né? E não poderia ficar de fora também os valorosos servidores de carreira da Câmara de Vereadores de Bagé, que também tiveram o seu reajuste, né, merecido. Há muitos e muitos anos não recebiam nem reposição inflacionária sequer, e a gente conseguiu valorizar de fato quem merece ser valorizado, que são vocês, né? Os servidores de caráter efetivo aqui da Câmara de Vereadores, e também, de certa forma, contribuímos com os demais servidores, que são os cargos comissionados, que tiveram também o seu vale alimentação valorizados. Presidente, para 2024, então, qual as suas metas? É um ano diferente, é um ano difícil, porque é um ano de eleição, né? Vem eleição aí, o senhor pretende uma vaga maior, um executivo, o senhor já pensa em continuar como vereador, o senhor já traçou metas, né? É um momento que a gente pode falar um pouco de pré-candidaturas, né? Porque tudo ainda tem que ser definido, mas como é que o senhor se vê agora para esse ano e para os próximos, dentro da política? 24, um ano eleitoral, e um ano eleitoral sempre é um ano muito especial, né? Para uma cidade, né? No Brasil inteiro, eleições para prefeitos e vereadores, né? Aqui em Bagé vai ser uma guerra as eleições, né? Fica bem mais agitado. Promete, né, ter aí cerca de 250 candidatos a vereador no município, né? Então, o modo pré-eleição já está ligado há bastante tempo, né? Os vereadores, os pré-candidatos que não ocupam cadeiras aqui, mas almejam estar aqui, já estão se mexendo nos bastidores e tentando fazer o seu movimento pré-eleitoral, que faz parte do jogo também, né? Então, aqui, na condição de presidente, né, também é um novo desafio, é fazer com que os ânimos aqui do parlamento não sejam muito influenciados pela questão eleitoral, que é difícil, né? Mas eu farei o possível para ali, na tribuna... Não passar do ponto. Não passar do ponto, né? Embora, né, saiba que em alguns momentos excessos devem acontecer, e são normais que aconteçam mesmo, haja vista o ano eleitoral e as expectativas que toda a comunidade tem em cima do resultado das próximas eleições. Eu sou pré-candidato, a princípio a vereador, tá? Algumas pessoas pedem para mim concorrer a prefeito, né? E eu fico muito grato, fui até lembrado nas pesquisas aí que fizeram já pesquisas no nosso município, e eu fui lembrado por uma parcela da sociedade, e isso me deixa muito feliz, né? Afinal, isso é o reconhecimento que o nosso trabalho está sendo feito da forma correta, com seriedade, lisura e transparência, que é o mais importante, né? Mas devo concorrer à reeleição, a minha primeira reeleição como vereador mesmo. Então,
2024 deve ser um ano de muito trabalho. Muito trabalho, né? Muita gestão. Nós encerramos o ano de 2023 apresentando à comunidade os resultados da nossa gestão, né? Como eu disse anteriormente aqui, grandes investimentos, valorização dos servidores, né? Renovação da frota, reformas estruturais, né? Aquisição de equipamentos importantes para a TV Câmara e para outros setores da Câmara de Vereadores de Bagé e a maior economia de recursos da história do Parlamento Municipal de Bagé foi feito agora em 2023 através da minha gestão. Nós conseguimos economizar R$2.750.000. Economia de o quê? De apagar aquela lâmpada ali que não tem necessidade de estar ligada, se não tem ninguém na peça, de desligar o ar-condicionado. O meu diretor Roberto Retti, Rodrigo Zambuja, os meus 2 diretores da casa aqui, são empenhados, eles andam apagando lâmpada dentro da Câmara, né? Eles me ajudam a conduzir o parlamento aqui com lisura, transparência e responsabilidade nos gastos do dinheiro público. E nós conseguimos apresentar à comunidade a maior economia de toda a história desse parlamento agora no ano de 2023. E esses valores foram destinados, devolvidos ao longo do ano à Prefeitura Municipal de Bagé a serem aplicados aí a comando do prefeito e dos seus secretários em assistencialismo, saúde pública, em telhas, enfim, foram investidas aí em várias frentes do município. Vereador, não sei se o senhor tem mais alguma coisa, presidente, que o senhor queira destacar. Podemos adiantar que o senhor está também aí para implantar uma rádio da Câmara de Vereadores, sim, que também poderá, em se efetivando, ser um marco seu de gestão também, né? Sim, a gente quer também, né, deixar como marca e como legado e principalmente como um instrumento de transparência à comunidade. Porque todo ato que a gente faz dentro da Câmara, né, e todo agente público deve pensar, cada passo que ele dê tem que ser pensando na comunidade. E nós criarmos a rádio legislativa aqui é levar tudo que acontece aqui dentro aos ouvidos da comunidade. Principalmente o interior, né, mais longe. Nem todos conseguem assistir a TV Câmara o tempo todo, né? Mas a rádio é muito mais democrática. Tu tá no carro, tu tá escutando, tu tá lá na campanha trabalhando em cima do andaime, tu tá escutando no teu radinho, e a gente quer levar todas as ações do parlamento, né, para a conhecimento da opinião pública através deste importante canal de comunicação que, se Deus quiser, se der tudo certo, em seguida nós vamos implantar aí na Câmara de Vereadores de Bagé. Presidente, então a mensagem final, eu lhe agradeço mais uma vez por receber a nossa TV Câmara aqui no seu gabinete. Mensagem final é dizer à nossa comunidade que com muita honra, com muita alegria, com muita gratidão que eu estou aqui, gratidão a cada eleitor, a cada voto, inclusive aquele eleitor que não votou em mim, né, que é de outra identidade política partidária, não tem problema nenhum. A democracia se faz dessa forma, é com divergências, é com opiniões contrárias que a gente discute, aprimora e forma um entendimento coletivo. É importante aquele que é da esquerda, aquele que é da direita, aquele que não é nem esquerda nem direita também faz parte desse contexto chamado democracia. Muito obrigado a todos e teremos um ano muito importante com eleições pela frente, não esqueça, faça um voto responsável. Presidente, muito obrigada mais uma vez. Um bom 2024 para o senhor. Nosso TBT do mandato com o vereador, presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Raufen Ferraz.